Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo é sério. Até o fim eterno, porque hoje o assunto é sério. Vamos falar sobre estatais em ano da eleição. O que não te falaram sobre isso, eu vou falar aqui no canal do Status Invest. Mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve. Assim você acompanha mais desses vídeos que eu trago falando o que o mercado não te diz sobre diversos assuntos. Hoje é sobre estatais, principalmente Banco do Brasil, Petrobras, e a gente vai falar um pouquinho de Sanepar também. Se inscreva no canal, então, se você ainda não é inscrito, vai lá, clica no botãozinho e acompanha nossos vídeos, me segue lá no Instagram, @joão.daronco, respondo todas as dúvidas, me manda lá seu feedback sobre o canal. Estamos criando uma comunidade aqui no Status Invest, seja bem-vindo e faça parte dessa comunidade. Inclusive, se você quer saber mais sobre essas estatais, é só baixar o e-book gratuito que o time da Suno Research preparou para vocês. Vai ali na descrição, baixa, dá uma lida, vocês vão entender muito sobre a história e modelo de negócio dessas empresas. Ao longo desse vídeo, eu vou olhar três principais estatais, tá? Principalmente BB, Banco do Brasil, tá? BBS3 e Petrobras, tá? E aí depois eu vou tratar de Sanepar porque é um caso à parte. Mas o que eu quero começar falando é o seguinte: todo mundo, acho que a coisa que mais vocês ouviram falar nesse ano de 2022, ano da eleição, é que em ano da eleição não se compra estatal, não é mesmo? Você não ouviu falar isso? Foi o que eu ouvi muitas vezes. E aí quando a gente pega o desempenho desse tipo de empresa, eu tô aqui até com o Status Invest, tá? Quando a gente pega a BBAS3 e olha o desempenho ela em um ano da eleição, tá? Praticamente um ano, vamos pegar aqui um ano, né? A partir do dia 1º de janeiro, tá certo? A BB, Banco do Brasil, performou nada mais, nada menos do que 45%, tá? Impressionantes 45%. Então, quem comprou Banco do Brasil em ano eleitoral ganhou até o momento 45%. Ah, e Petrobras, João? Quanto será que performou Petrobras? Quem é acionista Petrobras e comprou Petrobras em ano de eleição tá feliz, né? Não tenho dúvida disso. Quando a gente pega desde o dia 3 de janeiro, que foi o primeiro dia de negociação, a gente tem uma valorização de 57%. Então, ganhou dinheiro nos dois casos. E é por isso que vocês têm que tomar muito cuidado com pensamento de primeiro nível. João, o que é pensamento de primeiro nível? Pensamento de primeiro nível é ano eleitoral, vai ter volatilidade, eu não vou comprar estatal. Esse é o pensamento de primeiro nível. Qual que é o pensamento de segundo nível? É o pensamento que eu gostaria que vocês tivessem. João, é ano eleitoral, vai ter volatilidade. Será que os preços não vão cair o bastante para ser uma oportunidade? Um bom Vale Investor sempre escuta a volatilidade e entende a oportunidade. Volatilidade e oportunidade, mesma coisa para Vale Investors. Então, sigam para esse pensamento de segundo nível, tá? Seja um pouco contrária muitas vezes, operando contrário ao mercado, tendo um pensamento diferente do consenso. É para ser contrário sempre? Não, né? Não é porque ninguém se joga na frente de um ônibus que você vai se jogar na frente de um ônibus, né? Então não é sempre, mas o mercado apresenta boas oportunidades, eu vou mostrar isso. Vamos começar com BB, todo mundo sabe, é um dos principais bancos brasileiros, tá? Acaba que tem mais de 200 anos de história, tem uma carteira de crédito muito forte no agronegócio e por isso acaba sendo uma fortaleza dentro de qualquer portfólio. A companhia, um indicador que eu gosto muito quando a gente está olhando bancos é P sobre VP, tá? E o P sobre VP, no final de 2021, no ano pré-eleição, era 0,58, o menor de toda a história do banco. Quando a gente pega o P sobre VP, ele é um bom indicador para bancos e funciona muito como uma gravidade. Ele puxa os indicadores, ele puxa esse indicador para próximo de 1 em geral, tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo, quando a gente pega a média é 1,03, 1, né? Então, quando ele está muito abaixo da média, em geral, é um bom negócio, né? E ele tende aí até a média, e aí quando o mercado ele acaba por dar uma espichada, ele sobe acima da média e assim sucessivamente, ciclos, tá certo? O Banco do Brasil, antes de começar 2022, tinha o menor múltiplo histórico, tá certo? A companhia estava sendo negociada próximo de R$29, chegou a ser negociada até R$26, R$27, tá certo? E com isso,
dados os resultados que ela deveria ter esse ano, ela distribui yields muito gordos, tá certo? A gente pode até fazer um cálculo. O Banco do Brasil, a gente tem uma estimativa aí que o Banco do Brasil ele deveria distribuir pelo menos uns R$ 3,50. R$ 3,50 dividido pelo preço que ele estava. Então a gente está falando de um yield de 13% para Banco do Brasil, né? Naquele momento, que é um yield muito bom. Por que é muito bom, João? Porque ninguém queria comprar. Qual é o melhor momento para você comprar? Quando ninguém mais quer. Então, Banco do Brasil estava num momento muito bom, valorizou muito no ano eleitoral, segue entregando fortes resultados. João, esse yield vai manter, não vai? O que diz o consenso? O que diz o consenso é que, sim, esse dividend yield deve até aumentar por conta do aumento do lucro, tá certo? Esse yield aí, 2022, por conta do aumento nos preços, a gente deve estar próximo aí de 9,5 e a partir daí são 2 dígitos de yield. 11,23 para 2023 e 11,73 para 2024. Então, essas são as perspectivas do Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma estatal que eu entendo ser um pouco mais difícil de mexer do que a Petrobras. Depende muito do presidente, etc. Mas eu acho que é um banco um pouco mais sólido na questão estatal, tá certo? Porque não mexe tão diretamente no bolso das pessoas. E tem uns outros pontos. O agro segue muito forte, o Banco do Brasil tem uma fortaleza dentro do agro, e o agro deve continuar crescendo. Então, acaba por suportar esse tipo de crescimento, suportar esse aumento do dividend yield e a diminuição do preço-lucro. Outra estatal que muito se falou foi a Petro 4, né? Petrobras, a nossa famosa Petrobras. Por quê? Ano eleitoral, todo mundo sabe que gasolina é uma coisa que mexe com a inflação, mexe com o bolso de todo mundo. E aí, a gente tem um histórico aí de presidente que já mexeram nos preços da Petrobras, entre outros pontos. A gente até teve muito ruído ao longo desse ano, porque teve aumentos de preços, tira CEO, bota CEO, muda o conselho e fala que vai demitir todo mundo, que não vai, etc. E como o mercado, no curto prazo, se move muito mais por rumores e notícias, a gente viu já, né, toda aquela volatilidade que envolveu a Petrobras. Lembro muito bem que eu até fiz uma live numa sexta-feira, fatídica sexta-feira, onde a gente teve um repasse de aumento nos preços dos combustíveis e aí até o presidente da Câmara acabou falando que tinha que demitir o CEO, etc. O mercado ficou turbulento, a ação caiu 7, 8% no dia, fiz até uma live sobre isso, tem aqui no canal, então se você quer acompanhar minhas lives extraordinárias também se inscreve, se não é inscrito deixa esse like aí, se você está investindo em estatais, quero saber, né? Que aqui a gente está trazendo informações úteis para os investidores. Continuando. Então, Petrobras é um ativo um pouco mais sensível, tá certo? Contraditório muitas vezes e ao longo desse ano a gente já via um processo de aumento nos preços do Brent. Por quê? Porque as empresas que exploram óleo e gás, elas acabaram que não investiram tanto, não tiveram um capex tão elevado, né, em abertura de novos poços, etc. Isso faz com que a produção não aumente, mas a demanda estava aumentando. Quando você tem uma demanda muito maior que uma produção, você tem o preço puxado para cima. Junto a isso, a gente viu o conflito entre Rússia e Ucrânia, né, acabar impactando tanto a oferta, muito mais oferta do que a demanda, mas a demanda e a oferta global de óleo, que impulsionou ainda mais os preços e a Petrobras lucrou muito nesse ano, né? Muito, muito, muito. A gente está falando de um PL de 2,5 vezes, considerando que a empresa subiu 50%. Se a gente pega o PL anterior, tá certo? Se a gente considerasse um preço normalizado de um ano atrás, a gente está falando de um PL de uma vez, né? 1,3 vezes. Então, assim, uma empresa que está muito saudável, né? Com uma dívida muito baixa, uma das menores... um dos menores níveis de endividamento da história, gerando muito caixa, um momento muito positivo e ao longo do ano gerou muito dinheiro e distribuiu muito dinheiro para o seu acionista. Não à toa, tá com dividend yield de 50% e valorizou outros 50%, tá certo? Então, tomem cuidado com as verdades absolutas que te dizem, né? Coisa que eu mais ouvi esse ano foi, João, não invista em estatais em ano de eleição. E aí a gente vai olhar as estatais, olha no que deu, né? E aí só um último ponto que eu queria chamar a atenção é a nossa queridíssima Sanepar, né? O que aconteceu com a Sanepar?
Essas duas primeiras empresas que eu comentei são empresas federais. O governo federal, União, comanda elas. A Sanepar é uma empresa que tem o seu controle na mão do estado do Paraná. Como vocês podem ver aqui, estado do Paraná. 60% das ações ordinárias que dão controle a voto, tá? A Sanepar, ela acaba que, quando a gente pega no último ano, está bastante próxima, né, do 0 a 0, e quando a gente pega e compara esse ano também, muito próximo do 0 a 0, né? E por que ela não acompanhou tanto as demais? A Sanepar, ela tem algumas questões mais difíceis. A gente teve o novo marco do saneamento recentemente, o que força a empresa a investir em áreas mais distantes dos centros, e aí essas áreas elas têm uma densidade populacional menor, e quando você tem que levar um cano, por exemplo, para alimentar uma tubulação, né, para alimentar uma cidade com 10 mil habitantes, você vai ter um certo retorno, e se você tiver que levar uma tubulação para alimentar 100 habitantes, o teu retorno é muito menor, né? Porque grande parte do CAPEX é feito da mesma forma, né? Quanto maior a distância e menor a densidade, pior é para a empresa. Ela tem sido forçada a fazer alguns tipos de investimento e por conta disso o payout dela deve diminuir. Em vez dela distribuir o dividendo, ela vai guardar esse lucro. Em vez dela distribuir esse lucro, ela vai guardar parte desse lucro para acabar fazendo esse tipo de investimento e por isso, até vocês podem ver aqui, o dividend yield dela para 2024 já começa a cair. Então o mercado já precifica isso. Bom, então sobre Sanepar é isso, tem que tomar muito cuidado com a empresa, dependendo do contexto onde ela está inserida, muito mais sobre ser estatal. Ser estatal é um risco? É um risco, mas isso também tem um preço, é só colocar isso na sua margem de segurança e levar isso em consideração, tá certo? É isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito e gostou do conteúdo, deixa um like, se inscreve e me manda uma mensagem lá no meu Instagram, @joão.dorão, mandando feedback. Espero todos vocês lá, respondo todos vocês lá. E é isso. Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.